Associação Cultural São Tomás More, desejo a todos, sob a bênção de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, um profícuo encontro. A todos, o meu muito obrigado. Agradeço o discurso e as palavras proferidas pelo senhor Juvenal de Arruda Furtado, presidente do Círculo Monárquico de Fortaleza. Gostaria, antes de dar seguimento aos nossos trabalhos, fazer uma pequena, mas importante correção. O nome mencionado do assessor que produz o filme a respeito de José Bonifácio é Douglas Lobo e não Douglas Bastos. Eu gostaria, então, de reconhecer mais uma vez a presença de todos os palestrantes que estão nessa mesa, nessa ilustríssima mesa, e com a permissão de Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, conceder a palavra ao nosso primeiro palestrante, Diogo Gualhardo, que é mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Maranhão, é advogado desde 2006 e é graduado em História pela Universidade Federal do Maranhão também. E leciona também no curso de Direito na Universidade de Selma, do Maranhão. Senhor Diogo Gualhardo, por favor, convido que se dirija ao púlpito, ou a sua preferência na mesa, se preferir, para proferir as suas palavras. Bem, senhores, bom dia. Em primeiro lugar, eu faço agradecimento ao convite e a honra de falar a tão digno auditório, mas, principalmente, uma honra pessoal minha em falar a presença de Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, cuja missão de restaurar o Brasil faz jus ao legado de sua valorosa ascendência e lança uma luz de esperança para os dias futuros, a partir da Casa Imperial para todos os brasileiros. Que Deus restaure o país e guarde Sua Alteza muitos anos. Agradeço, enfim... Agradeço, enfim, ao convite feito pelos estimados amigos, os doutores Bruno, Juvenal e o querido Sepúlveda, aos quais estendo minhas felicitações. O tema da minha palestra é um tema que me foi presenteado, entre aspas, pelo Sepúlveda, um tema complexo. O poder moderador, por si só, em si mesmo, suscitou um debate entre os maiores juristas brasileiros no século XIX, os maiores administrativistas e constitucionalistas da época, e vocês, naturalmente, deduzem a complexidade disto, e mais ainda, como componente do presente que me foi dado pelo Sepúlveda, a utilidade do poder moderador em nossos dias. Então, eu me direcionarei para apresentar o poder moderador, como ele foi pensado pelo francês Benjamin Constant, como ele foi operacionalizado no Brasil e sua pertinência, e esse é um credo pessoal meu, sua pertinência ao Brasil contemporâneo. Pois bem, o que é o poder moderador? Principalmente é um poder neutro, né? Poder neutro. E por que ele é um poder neutro? Nós falaremos disto daqui a alguns instantes, mas principalmente é um poder desvinculado das lutas políticas, das lutas partidárias. É um poder que está acima dos partidos, acima dos programas partidários, porque o seu interesse é verdadeiramente nacional, né? E é um poder mais neutro, inclusive, do que o próprio poder judiciário, como eu vou tentar mostrar para vocês. O poder judiciário, pelo menos, a forma brasileira do poder judiciário. Bem, o poder moderador foi pensado inicialmente em 1790 por alguns constitucionalistas franceses, no calor da Revolução Francesa, que também pode atender pelo nome de genocídio francês. Mas começou a ser pensado naquele contexto como uma força que pudesse atenuar os excessos dos outros poderes que estavam sendo implantados, não é? E, bem, a proposta seria constitucionalizar também esse poder, como os outros poderes também seriam constitucionalizados. Isso foi possível
a instituição desse poder foi possível apenas a partir da noção de que o seu titular teria garantias especiais. E que garantias especiais seriam essas? A garantia da inviolabilidade. O titular, o imperador, ele é inviolável em seus atos, né? E essa inviolabilidade é garantia de sua isenção e, conjugadamente, com a passividade também do imperador. O imperador, segundo foi pensado o poder moderador no contexto francês, ele não é um protagonista da ação política. O protagonista da ação política são seus ministros, é o ministério parlamentar. O poder moderador, ele é essencial, ele é pertinente, necessário, mas quando há ruptura institucional. Quando ele vai se manifestar apenas em rupturas institucionais, ele é um poder passivo, certo? Um poder passivo que será ativado naquele momento de radicalidade. Então, seriam essas, mais ou menos, as diretrizes do poder moderador na França, como foi pensado pelos primeiros constitucionalistas e depois como vai ser consignado pelo Benjamin Constant. Bem, uma expressão que poderia definir o poder moderador, já tentando aclarar um pouco a nossa inteligência, nós que não somos doutrinados, infelizmente, em um estudo mais aprofundado sobre constitucionalismo e poderes estatais, o poder moderador seria o poder judiciário dos outros poderes. Poder judiciário dos outros poderes. E já aqui eu adianto a necessidade premente de instalação desse poder que possa avaliar, inclusive, as decisões judiciais do poder judiciário em grau mais elevado, especificamente no caso do STF e de suas últimas decisões. Mas eu retornarei nesse tema um pouco mais adiante. Bem, o principal teórico do poder moderador foi o filósofo, poderíamos classificar assim, o filósofo constitucionalista Benjamin Constant, que em 1815 escreveu os Princípios de Política. Bem, e aí ele defendia que o poder moderador era fundado em 3 características essenciais. O poder moderador é neutro, eu já comentei sobre isso, ele é conservador e passivo. Bem, a neutralidade, porque ele está, o seu titular e a sua consignação está acima das lutas partidárias, está acima das demandas contemporâneas, né? Porque as demandas contemporâneas passam. As demandas políticas, elas são imediatistas, o poder moderador está para além disso, né? Mas uma característica que eu não comentei foi a perspectiva conservadora do poder moderador. Por que ele é conservador, eminentemente conservador? O que ele visa conservar? Visa conservar algo que nós temos esquecido da sua importância, que são as instituições tradicionais do Estado. O imperador representa as instituições tradicionais não só do Estado, mas inclusive da sociedade. Certo? Ele é conservador nesse sentido. As demandas políticas imediatistas, obviamente, sua definição, vão passar. Mas existe uma tradição nacional. Essa tradição nacional ela não encontra guarida nos outros poderes constituídos. As tradições elas não estão reservadas no executivo. Por quê? Porque o executivo goza de um mandato, goza de uma temporalidade e será substituído por outro representante que tem uma outra matriz. Então, ele vai falar, essa representação executiva vai falar a partir de sua lógica partidária, não tem nada a ver com a tradição da nação. A mesma coisa no parlamento. O parlamento, talvez ainda um parlamento honesto, com boa técnica de eleição, coisa que também não nos assiste agora, um parlamento talvez reverbere um pouco dessa tradição, mas ainda marcada pela temporalidade mandatária. O judiciário não. O bom judiciário fará o controle estrito das leis e nada além disso. Bom, onde está a tradição da nação? Onde estão os princípios organizacionais, os princípios orgânicos da nação nesses 3 poderes? Eles não estão lá. Mas eles existem, de fato, na sociedade. Eles precisam de uma representação. Nós fomos doutrinados, principalmente para quem é da área jurídica, a
partir da noção de representatividade. E o mandatário é o representante da nação, mas ele é o representante para questões imediatas, imediatistas. Onde está a representação da tradição? Onde está a representação orgânica? Ela não foi recepcionada, pelo menos não neste ordenamento constitucional e não em todos os ordenamentos constitucionais republicanos, né? Ao contrário, inclusive, do que nós dizemos, a República, nós não temos a República, nós temos as repúblicas, as várias repúblicas brasileiras, desde 1891, que não conseguiram enfrentar esse problema aqui de representação da tradição da nação, né? Pois bem, então o Benjamin Constant defende que o poder moderador é fundado nesses 3 princípios: neutralidade, conservadorismo e passividade. Não tomem a passividade como um elemento negativo. Isso é uma má tradição nossa, de acreditar que a política ela é apenas ativa a todo instante. Isso não é boa coisa. Pelo menos não para esse tipo de representatividade tradicional, de representatividade da tradição. No meu entender, o poder moderador ele é a priori passivo, mas será suscitado nos momentos de radicalidade, de ruptura institucional ou de pré-ruptura institucional. Eu citaria, por exemplo, o caso espanhol, de forma mais contemporânea, mas adentrarei também, de novo, nesse tema um pouco mais à frente, quando estiver desenvolvido melhor o problema. Bem, como é que esse princípio, como é que esse poder, essa noção de representatividade, este princípio chamado poder moderador, chegou até o Brasil? Bem, a obra Princípios de Política foi publicada em 1815, um momento importantíssimo para a história brasileira, porque está sendo rompido, infelizmente, o Reino Unido, e em uma criação de um contexto de um Estado nacional. Um Estado nacional que também nós, geralmente, não temos a noção de como se constituiu. O esforço de garantia da integridade territorial brasileira foi muito grande. O papel de Dom Pedro I como garantidor da integridade territorial, transportando o território colonial para o território de uma nova nação, aquilo não tem paralelo na história da América. Bolívar, por exemplo, fragmentou a América Espanhola, em prejuízo daquelas pessoas. Pois bem, então os princípios de política são publicados em 1815 e são traduzidos e publicados no Regulador Brasileiro, que era um jornal da época, em novembro de 1822. A independência já havia ocorrido em setembro, estava-se no processo de consolidação da independência, mas nós não tínhamos ainda uma Constituição. A Constituição vai ser formada a Assembleia, vai ser constituído um projeto, esse projeto ele não chega a ser votado, e Dom Pedro I produz, conjuntamente com o José Bonifácio e outros intelectuais, a Constituição de 1824. Mas o que eu quero dizer é que, nesse lapso temporal de 2 anos, nós não temos uma Constituição, e é justamente nesse lapso temporal em que o poder moderador chega às elites políticas, traduzido na obra Princípios de Política, do Benjamin Constant. E essa elite política, que é uma elite altamente instruída, percebe que o poder moderador é extremamente pertinente para essa transposição do mundo, entre aspas, colonial para o mundo de uma nação independente. E aí ele vai ser recepcionado na Constituição Política do Império do Brasil, no artigo 98. E ele tem a seguinte redação. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Bem, e aí eu foco na palavra-chave. O poder moderador é a chave de toda a organização política. O Afonso Arinos de Melo Franco, em 1972, apresentou um artigo em que questionava a tradução da palavra francesa clef, que, segundo ele, não seria chave, como foi feito para a Constituição de 1824, mas fecho, o fecho de abóboda, ou a pedra que fecha a abóboda, formando
consolidando o equilíbrio do edifício, aquela pedra que fica mais acima, e não a chave, uma chave simplesmente. Isso foi importante porque, relativamente importante, porque a chave dá a noção de um poder moderador ativo, a chave que abre todas as portas da administração pública, a chave que abre todas as portas da política, e não o fecho, que é aquela pedra, aquele marco de equilíbrio do arco. Pois bem, eu esqueço agora um pouco o artigo do Afonso Arinos, porque ele não é propriamente necessário, porque a tradução é matéria pouco relevante. O que importa é a interpretação que os brasileiros quiseram dar em 1824 ao poder moderador. Não é mera questão de tradução, principalmente porque a elite intelectual brasileira da época era mais que versada em francês. A questão é que o que era necessário naquele momento? Um poder moderador ativo, representado por uma ação direta do imperador na organização política, certo? Bem, e aí já se descaracteriza um pouco a noção do Benjamin Constant. E eu não estou fazendo aqui um julgamento de valor, se a noção do Benjamin Constant era melhor do que a noção do poder moderador que foi construída pelos brasileiros. Ao contrário, a noção que os brasileiros deram ao poder moderador no Brasil daquela época era absolutamente necessária e indispensável, sob pena de dissolução do próprio território. Então, era preciso realmente que, naquele momento, que Dom Pedro I abrisse todas as portas da política, que ele fosse o protagonista, como foi. E, mais do que ele, inclusive, o próprio Dom Pedro II, que organiza e estabiliza a política brasileira no século XIX, a partir dessa noção de um poder moderador ativo. Não é? Pois bem, então, eu chamaria de poder moderador brasileiro. Na Constituição de 1824, o imperador acumula dois poderes. Ele detém o poder moderador, conforme pensado pelo Benjamin Constant, mas ele também é o chefe, isso é uma expressão também direta da Constituição de 1824, ele é o chefe do poder executivo. Para Benjamin Constant, o poder executivo pertence apenas aos ministros de Estado, e o poder moderador apenas ao imperador. Na Constituição de 1824, o imperador é o titular do poder moderador, ele é passivo, dentro da noção da passividade de Benjamin Constant, mas ele também é ativo ao mesmo tempo, porque ele é chefe do executivo, ele é chefe do ministério.